Olá a todos, sejam muito bem-vindos novamente ao canal Simplicidade do Evangelho. O meu nome é Francisco Gomes e eu quero dar continuidade então à série de estudo que nós estamos fazendo. Eu quero trazer mais um estudo hoje, falar algo hoje que é muito importante, né? E que também está linkado na série A Queda. Então, na queda nós falamos sobre a origem do pecado, nós falamos também sobre uma possível destruição, uma teoria que fala sobre uma possível destruição da Terra. E eu quero linkar o nosso estudo de hoje, a palavra de hoje, eu quero linkar exatamente a essa teoria. Então hoje nós iremos falar sobre Lúcifer, sobre a história de Lúcifer, o que a Bíblia fala sobre ele e o que de fato nós podemos encontrar na palavra acerca desse personagem aí, que é o anjo caído, que é o querubim da guarda. Vamos falar da sua criação, a sua queda e a sua rebelião. Lúcifer, o querubim caído. Existe então muita coisa sendo falada sobre Lúcifer. Muitas coisas, elas vêm de tradições, outras vêm de cultura, outras vêm simplesmente de ideias pessoais que as pessoas têm acerca de Lúcifer. Mas o nosso canal, ele tem o dever e o compromisso com vocês de sempre se pautar no que a palavra fala, no que a Bíblia fala acerca de determinados assuntos. Na semana passada nós falamos sobre Lilith e nós desmistificamos então o mito de Lilith. Nós buscamos então nas Escrituras o que a Bíblia de fato fala sobre Lilith. Não o que as pessoas falam sobre Lilith, mas o que a Bíblia de fato fala. E da mesma maneira então eu quero levar a você hoje o conhecimento do que a Bíblia nos fala acerca de Lúcifer. Então a primeira pergunta que temos que fazer hoje é: quem é Lúcifer? O que a Bíblia fala sobre Lúcifer? E nós vemos então dois textos especificamente que falam sobre ele. Um deles é Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14. Mas existe uma questão importante, porque quando nós pegamos o texto e analisamos ele diretamente, Ezequiel capítulo 28, ele está falando acerca do rei de Tiro. Ele não está falando exatamente sobre Lúcifer. E quando pegamos Isaías 14, o texto está falando sobre quem? Ele está falando sobre o rei da Babilônia. Então nenhum dos dois textos eles falam especificamente sobre Lúcifer. Eles falam exatamente sobre o anjo caído. Mas eles fazem uma referência e eles trazem um paralelo entre esses dois reis, o rei de Tiro, Ezequiel 28 e Isaías 14 sobre o rei de Babilônia. E aí é onde nós vamos analisar, porque todos os estudiosos da Bíblia, as pessoas que falam acerca da doutrina de Lúcifer, né, eles concordam que esses textos são os textos que têm o maior embasamento acerca de Lúcifer. Então hoje você vai caminhar comigo e nós vamos falar sobre quem é Lúcifer. Vem comigo nessa jornada. É importante nós entendermos que existe uma linguagem, então, nesses dois textos que ultrapassa simplesmente a qualificação de um dos reis que colocaria ele dentro de algo simplesmente humano. O que o texto fala vai além daquilo que nós entendemos como algo que está sendo direcionado, está sendo dito exatamente para um rei, para um humano no comum. Ele excede. Então nós vamos entender isso à luz da palavra, à luz das Escrituras. E eu quero ler com você aqui então Isaías no capítulo 14, no versículo 12 em diante. Diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações,
Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, e subirei acima das mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo. Mas à sepultura você será lançado, e às profundezas da cova. Então, esse texto ele está ligado diretamente a Lúcifer. Algumas traduções mais antigas, eles trazem o nome de Lúcifer. Porque, queridos, as traduções elas podem variar um pouco. Porque os manuscritos antigos, por conta de algumas cópias que eram feitas separadamente, algumas trazem algumas palavras e outras não trazem as mesmas palavras. Mas aí, toda a essência da palavra de Deus, toda a essência das Escrituras, ela permanece, ela continua, ela é autêntica. E no que diz respeito às principais doutrinas, ao que Deus fala, aquilo que é relevante de fato na palavra, isso não é alterado. Então, os principais textos, eles também podem ser traduzidos como estrela da manhã. Outra forma de trazer, então, uma referência a Lúcifer é o portador da luz. Então, Lúcifer significa o portador da luz. E o nome Lúcifer, ele foi mais integrado posteriormente dentro das tradições cristãs, dentro das tradições dos textos e dentro da cultura cristã também foi evoluindo. Então nós chegamos à ideia de Lúcifer, foi estabelecido esse nome Lúcifer. Mas o original, ele fala estrela da manhã ou portador da luz. Então Lúcifer, ele aparece posteriormente dentro das tradições, mais especificamente posterior à tradução latina. E aí é onde nós precisamos entender todo o embasamento dentro do texto original, para não haver confusão. E aqui nós temos então o ponto mais importante do texto. Quando ele diz assim: eu subirei aos céus e erguerei o meu trono, ou seja, ali é onde Lúcifer ele está desafiando Deus. O que nós entendemos? Dentro daquilo que nós falamos no nosso primeiro estudo, onde eu falei sobre haja luz, que eu falei aquela diferença que existe no capítulo 1 de Gênesis, do versículo 1 para o versículo 2, que eu falei que podem ter se passado ou decorrido talvez milhares de anos, ninguém tem ideia exatamente o que de fato aconteceu, mas que a Terra, ela simplesmente entrou em um caos. E por isso quando Deus fala, quando Deus começa a fazer as coisas ali, na verdade o texto ele empurra mais para uma tradução de como se Deus estivesse reorganizando a criação. Não que Deus está criando, mas que Deus está reorganizando então essa criação. É muito importante a gente entender e ter essa compreensão. Então, nesse texto aí, exatamente nele, aparece a raiz da rebelião. O coração de Lúcifer, ele se enche de soberba e ele deseja o quê? Ser semelhante ao Altíssimo. Entenda bem que o diabo sempre vai trabalhar dessa maneira. Toda a tentação do diabo sempre vai culminar em quê? Em ser igual a Deus. Lembra quando nós falamos sobre Eva, a tentação ali no Éden? Lembra quando falamos sobre Jesus? Quando nós falamos sobre Eva, nós falamos o quê? Falamos que sobre 3 tipos de tentação e sobre Jesus também sobre 3 tipos de tentação. Mas todas elas culminam onde? Na soberba da vida. Todas elas vai terminar onde? Em ser semelhante a Deus. Porque da mesma maneira que o coração de Lúcifer ele se encheu de orgulho, se encheu de soberba e ele queria ser igual a Deus, então ele sempre vai trabalhar no coração das pessoas e sempre tentar as pessoas para que elas sejam semelhantes a Deus. Que o anseio delas sejam: eu vou me tornar igual ao Altíssimo. Então aqui, queridos, é onde nós entendemos que Lúcifer ele cruzou a linha.
Porque o problema não está em subir. O problema está em querer tomar o lugar de Deus. É quando a criatura, de fato, ela deixa o local, o lugar dela, que foi o lugar que Deus criou e colocou ela, para tentar ultrapassar a linha e os limites estabelecidos por Deus. E quando isso acontece, então, gera-se a rebelião. E Lúcifer, então, ele ultrapassou o lugar para o qual Deus havia colocado ele. E ele tentou assumir o lugar do Criador, o lugar de Deus. E aí foi a ruína e a queda dele. E eu entendo que naquela teoria que nós falamos lá acerca da Terra, quando Lúcifer ele foi lançado dos céus, a sua ira, a sua fúria, o seu ódio era tão grande que possivelmente, aqui nós estamos falando de possibilidades, mas dentro da nossa linha teórica e teológica que nós temos estudado, possivelmente ele destruiu toda a criação original que havia sido feita por Deus. Por isso que esse vídeo ele está linkado diretamente à queda. Eu quis fazer ele também separado para nós darmos uma atenção maior e entendermos então quem é Lúcifer dentro da história de fato. E esses textos então você pode ler aí na sua casa com mais cautela, pode pesquisar se você quiser. Aliás, se você quiser não, deve pesquisar, porque são os dois textos básicos que falam sobre Lúcifer, sobre esse ser angelical que foi criado por Deus, mas que tentou ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. Ele saiu do lugar aonde Deus havia colocado ele e tentou tomar o lugar de Deus. Então, Deus atirou ele na terra. E quando Deus lança ele na terra, a fúria, o ódio dele é tão grande que ele destrói toda a natureza que já existia, possivelmente uma criação anterior a essa. Existem muitos fósseis, existem muitas ruínas até antigas e que ninguém sabe exatamente de onde vieram e possivelmente, que datam-se de milhares de anos, e possivelmente essas ruínas, esses fósseis e a geografia, a geologia também, ela prova que muitas coisas têm alguns milhares de anos, tem alguns talvez até milhões de anos passados já. E assim, possivelmente pode ser que existia essa criação original e quando ele foi atirado, o seu ódio destruiu tudo e acabou com tudo aquilo que existia. E outro texto então, Ezequiel no capítulo 28, versículo 12 também. Olha que interessante, a partir do versículo 12, diz assim: Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: cornalina, topázio e quartzo, crisólito, ônix e jaspe, safira, turquesa e berilo. Os seus tamborins e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável nos seus caminhos, desde o dia que foi criado até que se achou maldade em você. Continua no versículo 16, dizendo: por meio do seu amplo comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. O seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor.
Por isso eu o atirei à terra, expus você diante dos reis para que o contemplem. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair do seu interior um fogo que o consumiu e reduziu você a cinzas no chão, à vista de todos que estavam observando. Então olha só, esse texto que nós vimos aqui em Ezequiel, ele traz uma linguagem extraordinária. Ele não fala somente sobre um rei, o rei da cidade de Tiro. Ele faz uma referência ao querubim. Ele diz que o querubim estava no Monte Santo de Deus. Ele diz que ele foi designado como um querubim guardião. Então não está se referindo exatamente a um rei, ou apenas a um rei. De forma alúdica, ele está utilizando essa profecia contra o rei de Tiro, mas ele está utilizando a figura de Lúcifer. A forma que Lúcifer se corrompeu e a forma que Deus o atirou do seu santo monte. Então, o que nós entendemos? O que muitos intérpretes falam sobre esse texto? Fala-se exatamente isso. Não que todo o texto esteja falando sobre Lúcifer, mas que é uma grande referência e que parte dele, Deus está falando sobre Lúcifer. E são os textos principais, Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28, as referências bíblicas que descrevem a pessoa e a figura de Lúcifer. Então, qual que é a origem da rebelião? Qual foi a origem da rebelião dele? A origem da rebelião de Lúcifer, então, segundo o texto aqui nos fala, é o orgulho. Quando ele começa a olhar para si mesmo e falar, não, eu sou bom, hein? Eu sou, rapaz, eu sou perfeito. Eu sou maravilhoso. E aquilo lá, então, se transformou em soberba. Encheu o seu coração. E o orgulho, então, de Lúcifer, culminou na queda dele. Por quê? Porque Satanás, ele buscou uma exaltação própria. Ele buscou, o orgulho conduziu ele a ser exaltado. Serei semelhante ao Altíssimo. E nós podemos ver então, queridos, o contraste, o paralelo contrário, quando nós vemos a figura de Jesus, a pessoa de Cristo Jesus. Nós percebemos então que enquanto Satanás ele buscou se exaltar, a Bíblia diz que Jesus, ele se diminuiu, ele diminuiu-se a si mesmo. E colocou numa posição de homem, se humilhou até a sua morte e morte de cruz. E aí nós percebemos então que Cristo em todo o tempo ele buscou o quê? Fazer a vontade do Pai. Enquanto Satanás queria fazer a sua vontade e se ancorou no seu orgulho, Cristo ele procura fazer a vontade do Pai. E é aí onde nós temos o coração do Evangelho. Porque o coração do Evangelho aponta para Cristo, aponta para o coração de Cristo que estava em Deus, fazendo a vontade de Deus e vivendo a vontade de Deus. Esse é o centro do Evangelho, de fato. Então nós vemos aqui na palavra de Deus exatamente isso que eu acabei de falar. Vamos para Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 em diante. Olha o que a palavra nos fala. Diz assim: seja o modo de pensar de vocês o mesmo modo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então perceba aí o contraste. Cristo aceitou a humilhação para salvar os outros. Lúcifer buscou a exaltação própria. Eu me lembro quando Jesus estava ali no Monte das Oliveiras orando, e ele diz assim: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. No entanto, seja feita a tua vontade. E essa, então, é uma das maiores inversões da história bíblica. Porque, queridos, aquele que quis subir, caiu. E aquele que desceu, aquele que se humilhou, ele foi exaltado. E é isso que nós vemos, então, que a palavra nos fala. Porque essa palavra aqui sobre Lúcifer, na verdade não é sobre Lúcifer. Na verdade é sobre Cristo. Porque Cristo, ele é o centro do Evangelho. Ele é o centro da palavra de Deus. Todas as coisas sempre vão apontar para Cristo. Quando nós pensamos até no diabo, quando nós pensamos em Lúcifer, nós pensamos em Cristo. E sempre é assim. Porque a palavra de Deus, no centro da sua espinha dorsal, ela sempre vai revelar Cristo como sendo o mais importante de tudo. Então, se nós formos pensar na serpente e ali no jardim, nós percebemos então que quando a serpente ela tenta Eva, ela não chega em Eva e diz assim: olha, Deus não existe. Ela não chega em Eva e começa a tentar desconstruir a pessoa de Deus. Não. O diabo, ele sempre vai trabalhar através da dúvida. O que ele vai tentar fazer na sua vida, na minha vida, é sempre colocar dúvidas e questionamentos acerca de Deus. Então, é dessa maneira que ele trabalha. Dúvidas acerca daquilo que Deus falou, acerca da pessoa de Deus e do caráter de Deus. Depois ele distorce aquilo que Deus falou. E por último, ele contradiz aquilo que Deus disse. Eu já li alguns livros sobre satanismo, satanistas convertidos, de fato. Eu já li alguns livros sobre isso. E o que eu percebo é que a doutrina de Satanás, aquilo que é ensinado na igreja de Satanás, quando a gente começa a estudar a forma, às vezes você pode pensar, como que uma pessoa vai adorar Satanás? Como que ela é induzida a ir para esse caminho? Sim, elas vão, por conta do engano que é ministrado. Então vai se fazendo uma lavagem cerebral nessas pessoas e criando dúvidas acerca da palavra de Deus, colocando sempre a palavra de Deus em xeque. Queridos, eu sei que existe muito conteúdo na internet que ao invés de nos ajudar, ele coloca a palavra de Deus em xeque. Como eu falei semana passada sobre Lilith, quando muitos youtubers, influenciadores aí, eles começam a dizer, olha, a Bíblia não é bem assim não, rapaz. Eu descobri um negócio aqui que, olha, esconderam da gente o tempo todo. E aí eles começam a colocar em xeque a palavra de Deus. Esse conteúdo é um conteúdo perigoso. Eu vou usar esse termo. É um conteúdo perigoso. Por quê? Quem colocou em xeque a palavra de Deus, quem questionou a veracidade daquilo que Deus falava, foi o diabo. Foi a serpente. Porque Deus, ele sempre vai apresentar a verdade. E a serpente, ela vai sempre trazer uma versão alternativa, queridos. O diabo, ele traz uma versão mentirosa e alternativa. Como nós desmistificamos o mito de Lilith. Mas toda a batalha, ela sempre se dá em torno da palavra de Deus. É ali, olha, o embate está aqui. É a verdade, mas não é 100%, é apenas parcialmente a verdade. Não, Deus falou isso aqui, mas não é bem isso.
E o nosso objetivo, então, o nosso canal Simplicidade do Evangelho, é manter um compromisso com a verdade. João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, queridos, eu tenho um compromisso aqui com vocês, de trazer a verdade da palavra de Deus na sua essência. Eu procuro estudar, eu procuro me aprofundar. E às vezes, quando eu falo aqui, olha, no original quer dizer tal coisa, eu não trago a palavra lá no original e não vou trazer isso, mas eu vou trazer o sentido original da palavra que é dita ali. Porque eu entendo que a palavra é que tem o poder de nos libertar. Nós somos libertos de fato pela palavra de Deus. Nós não somos libertos de fato por uma revelação que alguém teve. Eu descobri um texto Anunnaki aqui, rapaz, você vai ver agora. Entende? Mas a palavra no seu original é como Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, libertação de verdade só acontece por meio da palavra. Então, olha só, o diabo, ele sempre trabalha com a mentira. Quando a serpente, então, ela tenta o homem, ela dá ao homem o quê? A possibilidade de ser como Deus. Essa é a tentação. Olha só o paralelo que nós podemos ver aqui com a queda de Lúcifer. Né? Quando a gente vê aqui Isaías, o texto de Isaías diz assim, né? Ele usa a linguagem de subir e de se exaltar. E de tomar o lugar de Deus. Então, em Gênesis ele utiliza a promessa de ser o quê? De ser como Deus. Você vai ser como Deus. E o argumento que ele usa possui a mesma essência, que é o quê? A independência de Deus. O homem, então, ele já havia sido criado à imagem de Deus. O homem foi feito à imagem de Deus. O problema, então, do homem é acreditar, né, que ele poderia alcançar algo maior por meio da desobediência. E Satanás, então, o que ele fez? Ele distorceu a palavra de Deus. Ele colocou a palavra de Deus em xeque. Foi assim mesmo que Deus falou. Mas o homem já havia sido criado, ele já tinha sido feito por Deus como aquilo que havia de mais importante na criação. Ou seja, o homem, ele é a coroa da criação de Deus. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele foi feito desta forma. Não tem por que o homem buscar algo maior ou algo melhor em Deus. Mas a promessa do diabo é baseada na mentira e ele sempre vai tentar oferecer para você algo que provavelmente não existe. Assim como ele buscou algo que não existe, ele vai oferecer para você algo que não existe. Talvez nesse momento, na sua vida, você está sendo enganado. O diabo tem mentido para você. Talvez ele está dizendo que lá fora do teu casamento existe uma possibilidade melhor do que você tem dentro da tua casa, no teu relacionamento com a tua esposa, com os teus filhos, com o teu marido, com os teus filhos. E o diabo, ele sempre vai colocar isso. Ele sempre vai distorcer essas coisas. Talvez ele está dizendo para você que se você sair da sua casa e for se estabelecer dentro da tua condição, vai ser melhor. Queridos, toma cuidado com aquilo que o diabo fala e com aquilo que Deus te oferece de fato. Porque as coisas de Deus, nós temos que entender que elas sempre vão trazer paz. A palavra de Deus diz que a paz, ela é o juiz de toda e qualquer situação. A palavra do diabo, ela traz transtorno. A palavra do diabo, ela traz confusão. A palavra de Deus traz luz. A palavra de Deus traz vida. Ela traz lucidez. É muito diferente uma da outra. Então, se algo na tua vida gera confusão, olha, eu não sei se a gente veio do macaco, se a gente veio do Anunnaki, eu não sei se Lilith realmente foi a primeira esposa de Adão, eu não sei se Eva, eu não sei, por quê? São confusões. Mas quando você pega a palavra na sua essência, você percebe que ela tem clareza, ela nos traz limpeza mental.
Então, o que o diabo ofereceu para o homem foi exatamente aquilo que ela mesma desejou. Uma existência independente de Deus. Não, eu vou ser como Deus, vou ser independente dele e vou estabelecer o meu trono. É só isso. Então, nunca se esqueça. O diabo, ele trabalha com a mentira, porque ele é o pai da mentira. Então é muito importante nós entendermos que Satanás, ele não criou o pecado. Ele não é o criador do pecado. Ele tentou o homem, né? O homem, ele caiu por conta da sua cobiça. Porque o pecado, ele vem no nosso coração, depois ele vai trabalhando de uma maneira sutil. Perceba bem que quando Satanás, ali, a serpente ali no Éden, ela tenta Eva, ela disse assim, é assim que Deus disse? Você não deve comer da árvore do jardim? E uma coisa sutil que muitos não percebem é que Eva diz assim, ele disse que toda árvore do jardim poderíamos comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deveríamos comer e nem tocar. Deus falou isso? Deus não falou isso. Deus falou apenas que não deveria comer. Ou seja, já havia um desejo no coração de Eva. Aquilo já estava sendo gerado no coração dela. Então, Satanás, ele não cria o pecado. Ele apenas é o instrumento para tentar o homem e só. Então, a decisão de pecar, a decisão de cair, foi do homem. Por isso, o homem não pode ser isento da culpa de ter pecado. Não tem como isentar isso, porque não foi o diabo que pecou. Eu vejo muitas pessoas hoje utilizando até o diabo como muleta. E dizem, não, olha, eu fiz isso aqui, mas foi porque o diabo me forçou. Eu fiz isso aqui, eu agi dessa maneira, eu falei essas coisas, mas foi o diabo usou a minha vida. Queridos, tem coisas que são sua responsabilidade. Não dá para atribuir a Satanás, ao diabo, né? Essas coisas. E o que nós podemos perceber é que, independente de qualquer coisa, Deus não abandonou o homem, assim como ele não te abandonou. Não sei por que eu estou falando isso, mas talvez você esteja assistindo esse vídeo aí e você está entrando num momento na sua vida que você está indeciso em relação a algumas coisas que você precisa fazer. Mas Deus, ele manda dizer para você, tome a decisão correta baseado na palavra dele. Viva a palavra dele. Ouça a voz de Deus. Não a voz do seu coração. Porque esse canal, ele fala sobre a simplicidade, ele faz uma citação de um texto de Coríntios, que diz assim, mas eu receio que assim como a serpente enganou Eva, vocês também sejam corrompidos aqui, na vossa mente, e se apartem da simplicidade do Evangelho. Então, muitas vezes, coisas que vêm no teu coração e que vêm na tua mente, não são tuas. São geradas pelo adversário, pelo nosso inimigo, pelo diabo. Mas também você tem que aprender a distinguir as vozes. Nós vamos futuramente lançar uma série chamada O Homem Tripartido. Nós vamos falar sobre espírito, alma e corpo. E nós vamos falar então como funciona cada uma dessas partes do homem para você ter plena compreensão sobre isso. Queridos, vai vir um monte de coisas boas aí na frente. Depois da remissão, nós iremos falar sobre vida eterna e certeza de salvação. Vai ser uma série muito boa e polêmica também. E nós vamos falar também sobre o homem tripartido, possivelmente nessa série. Mas, vamos voltar aqui. Você precisa distinguir a voz de Deus da voz do diabo. Isso é fundamental para nós continuarmos a nossa vida com Ele. Então nós vemos que mesmo em meio à queda, mesmo em meio ao caos, que Deus, ele continua ajudando o homem, ele continua do lado do homem, ele continua perseverante com o homem. O homem não foi abandonado por Deus, mesmo tendo pecado, mesmo tendo desobedecido. Deus estabelece então a promessa da remissão, ele estabelece uma promessa de que Cristo viria. Então, Lúcifer,
embora ele tenha um poder, embora ele tenha uma autoridade, mas ele não tem o poder de manipular as nossas decisões. O homem escolheu, o homem decidiu pecar, o homem desobedeceu a Deus, ele escolheu desobedecer a Deus. E você também pode fazer isso. Nós também temos essa autonomia, porque até hoje nós temos a liberdade de escolha, baseado naquilo que o Senhor Deus, ele fez na nossa vida. Então veja bem, em Lucas, no capítulo 10, versículo 18, Jesus declara a seguinte coisa, ele diz assim: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E essa é uma declaração poderosa. Porque, queridos, o que acontece? O que nós vemos por aí, dentro das tradições e dentro de algumas questões até culturais, é que parece que o diabo está aqui de um lado, Deus está do outro lado, e ambos estão aqui, olha, numa queda de braço. E o diabo puxa para cá, e Deus puxa para lá, o diabo... Parece que os dois estão se degladiando. Essa é a impressão e essa é a imagem. O bem contra o mal. O mal está vencendo, o bem sofre, não sei o quê. A gente vê nos filmes isso, né? Os filmes dos magos, um é o mago do bem, outro o mago do mal. Aí um joga o poder, a luz azul, o outro a luz vermelha e tal. E não sei o quê. Não, não existe isso. Não existe uma luta de igualdade entre Deus e o diabo. Deus não está lutando contra o diabo. Satanás, ele não está numa posição de lutar com Deus. Não está. Isso é um engano, isso é uma grande mentira. Olha só, não existe uma batalha entre esses dois poderes. Uma do lado do Criador, outra do lado da criatura. Jesus ele declara: eu vi Satanás ser lançado do céu como um raio. Puf, acabou. E aí na sua ira destruiu tudo. Então, queridos, nós temos que entender que o diabo não exerce uma posição. Ele não está numa posição aqui. Não, ele é uma criatura. Assim como eu sou, assim como você é. Satanás, ele foi criado por Deus, ele não tem poder. Ele não tem poder para se degladiar com Deus, queridos. Isso não existe. Isso é mito, isso é lenda, isso é baboseira. Nós precisamos entender que a essência da palavra, existe um Deus que criou todas as coisas. Uma criatura que se rebelou, foi lançada na terra e está aí. E a palavra de Deus vai se cumprir e ele vai ser lançado no lago de fogo. Só isso é o que a Bíblia nos ensina. Então, em Apocalipse, no capítulo 12, apresenta a figura do dragão e identifica como sendo a antiga serpente. Olha só que interessante. Então a serpente estava no Éden e lá no Apocalipse ela é o dragão, ou o diabo, né? E aqui então nós temos uma conexão explícita em Apocalipse capítulo 12 entre a antiga serpente, o diabo e Satanás. Ou seja, nesse texto é definido como aquele que engana, aquele que acusa, aquele que se opõe, né? Aquele que busca destruir, né? Mas o mais interessante de tudo, ele é apresentado também como aquele que será derrotado. Então, eu vejo algumas pessoas aí que são luciferianas, né? E que dizem: eu vejo Lúcifer. Não, a história de Lúcifer não é bem assim, não. Eu vejo de outra maneira. Eu vejo Lúcifer até como uma vítima do Criador. O que é isso? Lúcifer foi um cara legal. Tinha até uma série, eu nunca assisti, mas tem uma série de Lúcifer, né? Com esse nome, Lúcifer. Então as pessoas tentam fazer de Lúcifer um cara até bacana. Não, ele era injustiçado, rapaz. O que é isso? Ele não era tão ruim assim, não. Era um anjo até legal. Deus que se... Agora Deus é um vacilão. Deus sim é um vacilão. Queridos, é isso que esse sistema que é controlado pelo próprio Lúcifer
tenta colocar na sua cabeça, através de quê? De filmes, de séries, através da cultura, que o diabo não é tão ruim, que existe um pouquinho de bem. O símbolo do Yang, né? Que é aquela gotinha, que tem um pontinho branco nele, uma gotinha preta e uma gotinha branca, formando uma rodinha assim. Vou colocar aqui, né? E ali mostrando o Yang, que ele fala que o mal não é totalmente mal, ele tem um pouquinho de bem. E o bem não é totalmente bem, ele tem um pouquinho do mal. Isso é mentira. Deus é luz plena. A palavra diz que não existe nele variação ou sombra de mudança. Então isso é uma mentira cultural. Para distorcer e para tentar trazer alguma distorção naquilo que a palavra de Deus nos fala. E em Apocalipse, então, capítulo 20, apresenta o destino final de Satanás. Então a serpente, a história que começou com a serpente no jardim, termina com a derrota definitiva da serpente. E aqui é onde está o grande ponto da coisa. Satanás, ele não é o protagonista da Bíblia. Lúcifer não é o protagonista da Bíblia. Ele é um antagonista. Olha que interessante. Porque o protagonista da palavra, ele sempre vai ser Deus. E o centro da palavra de Deus, como eu já falei, é a redenção e é Cristo. Então, eu não estou aqui para dar palco para Lúcifer. Eu estou aqui para mostrar para vocês esses dois textos que falam sobre ele, quem de fato ele é. E essa base desses textos mostra claramente. Não existe nenhum, eu achei um conteúdo aqui que fala que ele não é tão mal. E está escrito aonde na palavra? Porque tudo que nós falamos aqui é baseado na palavra de Deus. Se estiver escrito na palavra, maravilha, mas não está. E eu quero que você entenda isso. Então, o centro da palavra de Deus é o Evangelho e é Cristo. O protagonista da palavra, o protagonista da história é o próprio Deus, não Lúcifer. Então, a história de Lúcifer, ela só faz sentido quando de fato nós entendemos quem é Cristo. Se você chegou até aqui nesse vídeo, precisa entender que existe uma inversão nas atitudes de Lúcifer e nas atitudes de Cristo. Como nós falamos, Lúcifer quis subir, Cristo desceu. Lúcifer buscou a sua exaltação, Cristo se humilhou. Lúcifer enganou o homem no jardim. Cristo veio ao mundo para buscar o homem que havia se perdido. A serpente feriu o calcanhar. Cristo esmagou a sua cabeça. Então, a história começa no Éden com uma mentira, mas ela vai terminar com a verdade reinando para sempre. E no final de toda a criação, reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor. Todos nós, inclusive anjos, demônios e o próprio Lúcifer, ele vai declarar: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque, no final das contas, o inimigo queria ocupar o lugar de Deus. Mas olha que interessante, Cristo sendo Deus, ele ocupou o nosso lugar, ele ocupou o meu lugar e o seu lugar. Ele se humilhou e foi até a cruz. E é aí onde nós vamos chegar. Nossa série Remissão vai falar exatamente sobre isso. Então o pecado, queridos, o que nós vimos aí é que o pecado ele começa quando a criatura ela deixa de aceitar o seu lugar e quer tomar o lugar de Deus. Aquele que quis subir, então ele caiu. E aquele que desceu, ele foi exaltado, que é o próprio Cristo. Então a história começa no Éden com mentira, mas ela terminará, com a verdade no reinado para sempre. E se o inimigo, durante todo esse processo, ele quis ocupar o lugar de Deus, sendo Deus, Cristo sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo e tomou o meu e o seu lugar para que nós pudéssemos ter vida. E é isso. A história de Lúcifer, então, aponta para a soberba, aponta para a arrogância, aponta para o ego. E a história de Cristo aponta para
Esvaziar-se de si mesmo aponta para humilhação, aponta para sacrifício, aponta para renúncia pessoal. E eu quero convidar você, então, a continuar comigo aqui na nossa série. Na nossa próxima série. Quero desafiar você a estar comigo durante essa série Remissão, onde nós estaremos falando. E o nosso próximo vídeo, então, nós vamos falar o que é remissão. Eu espero ver que você esteja comigo aqui no canal. E eu vou pedir para você se inscrever se você ainda não foi inscrito. Se você tem assistido os meus vídeos e tem gostado, se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas também. Dê o seu like, deixa o seu joinha aí para nós. E também, se tiver alguma pergunta, coloca aí nos comentários. Na medida do possível, eu vou estar analisando e respondendo. Nós temos aí muita coisa ainda para falar. Mas eu estou caminhando com vocês nas principais doutrinas da Bíblia. Não tenho usado nomes complexos, mas tenho procurado trazer todo esclarecimento de uma forma simples e à luz da palavra de Deus. Então não importa como você está vivendo hoje, se você está vivendo uma mentira, se você está vivendo talvez um tempo em que você tem se sentido tentado a fazer coisas diferentes, a viver coisas diferentes, eu quero desafiar você a se voltar para a palavra. E não se esqueça, a palavra, ela sempre traz paz, ela gera paz no nosso coração. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.